E ele vem aqui falar sobre o maior conflito armado da história do Brasil, que é a Guerra do Paraguai. É o jornalista e escritor Moacir Assunção. Venha para cá. Para você não ficar com inveja, também você tem direito a uma camiseta aqui do Criança Esperança. Muito obrigado. Tá Essa bom? é uma grande causa, um grande prazer receber isso aí. Que bom ter você aqui com o você. livro Nem Heróis, Nem Vilões, que é a história do Paraguai, ou é a verdadeira história do Paraguai. Como é que é muito confusa historicamente ainda o que se relata sobre a Guerra do Paraguai, não é? É verdade, Jô. A Guerra do Paraguai é a maior guerra da história do Brasil, a segunda maior guerra do continente americano, só perde para a Guerra de Secessão, em sua extensão, em número de mortos, né? E é um tema bastante polêmico, né? A gente tem várias interpretações da guerra, né? A primeira é logo depois, ainda no período da ditadura militar, ou logo depois, no início da República, quando se começou a falar do assunto, em que se ressaltavam assim, só aspectos militares, os heróis da pátria, aquela coisa toda, uma visão bem torta, assim, bem de direita, né? No fim dos anos 70, no começo dos anos 80, começou a surgir uma nova versão. O principal representante dessa nova versão é o Júlio Chiavenato, o jornalista Júlio Chiavenato, que lançou o livro famoso, Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, que é uma visão mais de esquerda, que retratava o Paraguai como se fosse uma república socialista, atacada por vizinhos gananciosos, com patrocínio da Inglaterra. Eu cheguei a entrevistá-lo. Você foi entrevistado, né? Então, eu era livreiro na época que o livro foi lançado e li esse livro, foi muito importante para a minha formação na pesquisa desse assunto, né? E agora, nos anos 90, entre os anos 90 e 2000, surgiu uma terceira versão, que é o livro principal, A Maldita Guerra, do professor Francisco Doratioto, que é uma visão um pouco mais isenta de preconceitos ideológicos e que vê a guerra como sem nenhuma grande participação inglesa. É outro que eu também entrevistei, engraçado. Também o Doratioto. E aí é um assunto exatamente, é um fascinante. tema bastante interessante, fascinante. Agora, muito você rico, tem aqui o Nem Heróis, Nem Vilões, pela editora Record, ou Record, eu nunca sei como é que... Eu acho que é Record, a versão inglesa, né? Agora, você falou que tem pouca participação inglesa na Guerra do Paraguai, mas eu soube que teve uma participação também americana? Sim, também americana. Fazendo é isso que eu discuto bastante no meu livro. Eu acho que é um dos detalhes que é bastante inovador na pesquisa, acredito eu, né? A intenção é contribuir para esse conhecimento, né? Que é o seguinte, o que tinha acontecido? Tinha acabado a Guerra de Secessão um pouco tempo antes. Na verdade, as guerras são quase contemporâneas, são quase simultâneas, né? O que acontece? Os Estados Unidos estavam muito agastados com o Império, porque o Império tinha apoiado o Sul. E, sutilmente, o Império apoiou o Sul. O Império se identificava ideologicamente e todos os sentidos geopoliticamente com o Sul, que também era escravagista, exatamente, escravagista, aristocrático, rural, todas as características que o Império tinha. Enquanto que o Norte era modernista, era anti-escravagista, era abolicionista, era industrial, né? Então, o Império tinha sutilmente apoiado o Sul na guerra, embora não tivesse declarado isso publicamente, né? Foi um apoio meio velado. E os Estados Unidos enxergavam o Paraguai, naturalmente o Paraguai era uma república, pelo menos formalmente, né? Então, o próprio embaixador dos Estados Unidos no Paraguai, o Washburn, ele foi, em várias ocasiões, ele foi flagrado pelo Império, por outros países, incitando o Paraguai à guerra e oferecendo apoio americano contra o Brasil. Isso antes da guerra? Isso antes da guerra. Mas e depois eles apoiam efetivamente, né? Assim, sem um apoio armado, é um apoio mais diplomático, vamos dizer. Agora, houve, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, às vezes, há versões que dizem que os Estados Unidos, que o Roosevelt quase que forçou, através de um bloqueio, a entrada do Japão na guerra. E que o Japão chegou a ter... Aliás, essa versão eu acho fascinante, chegou a fazer a declaração de guerra, mas o tempo que levou para traduzir, para botar a máquina de escrever, que tinha que trocar cada carretel, dependendo dos caracteres, já estava a caminho, que era para chegar à declaração de guerra, minutos antes de chegar o ataque a Pearl Harbor. Mas dizem que foi quase forçado
O Japão foi quase forçado a declarar guerra. Acontece a mesma coisa com o Paraguai? Você acha que teve bloqueios, teve coisas que quase que forçaram o Paraguai a declarar essa guerra? Olha, teve muitos desencontros diplomáticos, né? Teve uma grande participação dos embaixadores uruguaios. O Uruguai estava ameaçado pelo Brasil por causa de uma briga na fronteira, envolvendo os gaúchos, na verdade, né? E o Paraguai estava se sentindo ameaçado pelo Brasil e os uruguaios foram a Assunção tentar convencer o então presidente Carlos Lopes a declarar guerra ao Brasil, que é o pai do Solano Lopes, que foi que efetivamente declarou guerra, né? Então, há uma série de situações que, em algum momento, parece que não vai acontecer a guerra. E ela acaba acontecendo porque os desencontros vão se avolumando, né? Há uma série de problemas. Eu situo essa guerra na região mesmo, motivado por cobiça de terra, questões de território, e basicamente vem por grandes desencontros diplomáticos. E os brasileiros não esperavam a guerra e não queriam, na verdade, né? Não era a intenção. Mas como o Brasil atacou o Uruguai, o Solano Lopes tinha avisado, se atacar o Uruguai, eu considero que isso é casus belli, porque ele tinha a impressão que o Brasil atacaria o Uruguai, tomaria o Uruguai para si, o Uruguai já tinha sido parte do Brasil, como província cisplatina, e na sequência anexariam também o Paraguai, o que não era verdade, o Brasil não tinha nenhum interesse nesse sentido. No fim, esses desencontros todos acabam conduzindo à guerra, e a guerra é muito mais longa do que se espera. Todo mundo esperava uma guerra rápida, o próprio Solano Lopes também esperava uma guerra rápida, se decidindo a seu favor, logicamente, com apoios que ele imaginava que teria e que não teve. Que não teve. Mas, por exemplo, afinal, teve a Tríplice Aliança, né? Exatamente. Que era Brasil, Argentina e Uruguai. Exatamente. Para conseguir vencer o Paraguai? Tem essa história realmente? Exatamente. A Tríplice Aliança foi essa. O Uruguai, o Solano Lopes inicialmente contava com o Uruguai como aliado, só que aí o Uruguai capitulou. O Brasil colocou um aliado lá e o Uruguai ficou do lado do Brasil. A Argentina também ele não imaginava que ficaria ao lado do Brasil, porque a Argentina também era dividida, praticamente dividida em dois países. Ele achava que parte da Argentina marcharia ao seu lado, com Urquiza. E aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário do que ele esperava. A Tríplice Aliança se formou ao contrário. Aí a gente sempre imagina assim, 3 países para enfrentar um. Só que esse país, o Paraguai, era uma grande potência militar. Claro, evidente. Uma potência de 80 mil homens, o maior exército da época, comparável ao exército americano em guerra, quer dizer. Então, é um exército muito grande. Agora, dizem também que, no fundo, porque de repente ele ficou com uma aura assim de ser um grande socialista para a época, o Solano Lopes. Mas também pode ser que tenha feito avanços sociais grandes na época dele, mas era um ditador, sem sombra de dúvida. Era um ditador. O Paraguai era uma instância, tanto que você vê, ele substituiu o próprio pai, como se fosse uma monarquia absolutista. Era um grande ditador. O Paraguai era dominado pelos piragüês, quer dizer, pés de pluma, são aqueles que entram em qualquer lugar sem ser notados, os espiões, né? Esse pessoal estava espalhado por todo o Paraguai, era uma grande instância na mão da família Lopes, como tinha estado antes nas mãos do França, que é o antecessor do Carlos Lopes, né? Agora, não tinha analfabeto no país, né? Tinha uma quantidade pequena, existia, apesar de tudo, existia a escravidão. Os paraguaios falavam em Guarani, é a principal língua deles, né? Era um país que estava experimentando, naquele momento, um certo avanço, inclusive industrial. Ele estava experimentando, quer dizer, claro que não existe o si história, mas se a guerra não tivesse ocorrido, o Paraguai talvez fosse um país muito melhor. Com certeza seria um país muito melhor do que é hoje. E a morte do Solano? A morte do Solano se dá perto da fronteira com o Brasil. Era uma região chamada Cerro Corá. Hoje é um parque nacional, em Pedro Juan Cabadeiro. Fica perto da fronteira com o Mato Grosso do Sul. Certo. É aquela região toda que era Paraguai antes da guerra, né? Ele está refugiado com um pequeno grupo que tem poucos soldados válidos, alguns dos seus principais generais. O seu filho, que já era coronel do exército paraguaio, é o Panchito Lopes, Francisco Júnior, né? Eles estavam refugiados ali em uma região chamada de Cordilheiras. Cerro Corá quer dizer cercado de serras em Guarani, né? Eles estavam lá refugiados e fazendo uma espécie de uma guerra de guerrilha contra o exército brasileiro. Ele é cercado por um batalhão brasileiro, no qual participa inclusive o Floriano Peixoto, está nesse pelotão que vai atacar o Lopes. O comandante é o general Câmara, um gaúcho. Eles cercam o Lopes, ele é cercado, vários dos poucos soldados que ele tinha são mortos, os poucos canhões são tomados. Ele é cercado, entra um soldado no acampamento gritando: os negros estão aí, como eram chamados os brasileiros, né? Até coloco no livro os cambás e macaquitos, né? Que é a origem do apelido, né? Então, o que acontece? Ele
ele fica numa região próxima ali do Arroio Netigui, que existe. Esse lugar é um parque nacional, então ele está preservado lá no Paraguai. Pode ser visitado, inclusive. E aí ele é cercado e o general Câmara o intima a rendição. Diz, sou o comandante dessas forças, se renda que sua vida está garantida. Aí ele diz que não se rende, um general paraguaio não se rende, começa a tentar lutar, é ferido por um golpe de lança, inicialmente pelo ordenança do coronel Joca Tavares, é o Chico Diabo, que fere com um golpe de lança, e ele pega a espada e joga contra o general Câmara. Aí ele é atingido por um tiro de fuzil por José Soares. Ele está a pé, ele não conseguiu fugir, os poucos militares que estavam ao seu lado foram mortos, e ele tentando, na verdade, ele está tentando atravessar o arroio para pegar o cavalo que estava do lado de lá. Mas aí, quando ele é ferido pelo golpe de lança, ele já fica debilitado, ele acaba morrendo ali no arroio, e ele diz a história que se conta e que foi reproduzida pelos brasileiros também, portanto, é verídica, né? Diz que ele diz assim, morro com minha pátria e com minha espada nas mãos. E realmente o Paraguai, como ele o conheceu, morreu com ele, basicamente, né? Uma grande mortandade, uma perda da quase toda a população masculina. Era uma coisa que ficou um desequilíbrio. Você tem dados aí de quantos homens, quantas mulheres para cada homem no Paraguai, né? Olha, chegou como acabou 75% da população masculina, quer dizer, na guerra e nas doenças também provocadas, todos os movimentos, 75% da população masculina adulta. Então, quer dizer, chegou a ser aproximadamente coisa assim de 6, 7 mulheres por homem adulto. Então, em determinado momento, o governo permite que as pessoas possam se casar mais de uma vez, porque é preciso reconstituir a raça, né? Então, é uma grande mortandade, uma guerra que marca, para o bem ou para o mal, a história do Paraguai e de todos os países que formam o Mercosul, que são exatamente os 4 que participaram da guerra. E hoje, por exemplo, a crise, né, no Paraguai, mas eu queria mostrar umas fotos do livro aqui, que eu acho que tem... Vamos ver? Aqui o que é? Olha, essa foto é esse senhor de barba grisalha, no canto esquerdo, inferior, é o coronel Joca Tavares, o coronel gaúcho. Ali temos um outro personagem interessante da guerra de pé, o terceiro da esquerda para a direita é exatamente o Chico Diabo. Foi ele que deu o golpe de lança no Lopes, esse de cima. Vamos mais, William, para dar tempo de mostrar mais. Sim. Esses são 2 oficiais brasileiros do período da guerra, né? Bom, é engraçado que a farda brasileira era muito parecida com a farda do Exército do Norte nos Estados Unidos, não é? Exatamente, era bem parecida. Eles são simultâneos, então muitas coisas são parecidas. Eu faço até uma comparação dos dois conflitos, porque eles são muito parecidos. O armamento, isso é um armamento Winchester, né? Vamos mais. Bastante parecido. Isso é uma bateria brasileira em Tuiuti. As fotos não captavam o movimento, então é só uma simulação do combate, né? A batalha de Tuiuti, se eu não me engano, é onde morre o general Sampaio, é isso? O general Sampaio morre em Tuiuti, exatamente. E morre o general Neto, morre dias depois da batalha de Tuiuti. Bom, Moacir, muito obrigado por esse papo. É um assunto que eu acho sempre fascinante. O livro é Nem Heróis, Nem Vilões, do Moacir Assunção, pela Editora Record. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Seja um apoiador do canal fazendo uma doação através do Pix ou PayPal. Boa noite, obrigado e um beijo do gordo.